Olá, irmãos, graça e paz. Prazer muito grande estar com você mais uma vez nessa manhã gloriosa de domingo, dia 21 de junho. Eu acredito que tanto você como eu estamos ansiosos, porque nós não vemos a hora de passar esse período de pandemia, onde nós estamos, infelizmente, ainda nesse momento de isolamento social, onde nós não podemos muito estar junto, né? Eu acredito que a gente está, muitos de vocês estão com muita saudade de estar junto, daquela comunhão na igreja, aquela coisa e tal, certo? Eu acredito que, se Deus quiser, tão breve nós poderemos estar juntos, desfrutando dessa comunhão grandiosa nos domingos da escola dominical. Mas enquanto isso não é possível, nós nos vemos por aqui, através dessa mídia social, né? E aí nós podemos matar a saudade aí, trazendo uma palavra para alegrar o seu coração, para fortalecer a sua vida espiritual. Tudo bem? Então tá. Querido, eu tenho ouvido muitas pessoas, eu tenho falado com muitas pessoas, entenda bem, através da mídia social, nesse período de isolamento social. Muitas pessoas têm me perguntado, presbítero, como será o mundo após esse isolamento social? Tenho ouvido essa pergunta. E as pessoas perguntam, mas como será? Será que vai ser igual? Será que vai ser melhor? Ou será que vai ser pior quando nós passarmos esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social? Ora, eu gostaria de ter uma resposta para você, tá? Mas infelizmente eu não tenho essa resposta, nem para mim, e não posso afirmar com certeza para você como vai ser. Mas eu posso sugerir alguma coisa para você de como será esse recomeço. Eu posso dar alguma sugestão, né? De como será esse recomeço. Quando nós falamos em recomeço, nós temos que entender o seguinte: recomeçar algo não é fácil. Começar já é difícil, porque quando nós estamos dispostos a começar alguma coisa, a gente sabe que o começar envolve uma certa disposição, porque ninguém que vai começar alguma coisa, alguma obra, algum projeto assim, ele começa esse projeto sem disposição, sem ânimo, né? Sem aquele desejo de fazê-lo, né? Então, geralmente, começar não é fácil. Agora, a pior coisa eu acredito que seja talvez recomeçar, tá? Quando nós falamos em recomeçar, nós temos que entender o seguinte: recomeçar algo, recomeçar alguma coisa significa dizer que nós vamos recomeçar a partir do quê? Daquilo que já existia. Ou seja, nós vamos ter que, para recomeçar uma obra, para recomeçar alguma coisa, nós temos que mexer nos entulhos às vezes, não é assim? Se nós formos recomeçar uma construção, significa dizer que aonde nós vamos construir, já havia uma construção, aquilo ruiu, aquilo acabou, aquilo caiu, não é assim? E ficaram os escombros. Reconstruir significa dizer que nós temos que limpar o terreno, preparar o terreno, né? Remover os entulhos e às vezes mexer em algumas coisas que vai mexer com nossas lembranças. E muitas vezes lembranças amargas, lembranças que machucam e outras coisas, né? Recomeçar realmente é isso. Mexer em algo aonde já havia sido construído alguma coisa. E as pessoas então me perguntam, como será o recomeço, tá? Após esse isolamento social? Como será o recomeço após essa pandemia no momento que nós estamos vivendo?
recomeçar de novo após o isolamento social. É sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com você. Tá? Eu vou dar algumas sugestões para você e para isso eu vou usar um texto base em Gênesis capítulo 8, verso 13 a 22. Eu gostaria de convidar você para que você pudesse observar comigo a palavra de Deus a partir daí, para que nós possamos, dentro desse pequeno texto, tirar algumas lições que servem para nós, talvez, reconstruirmos a nossa vida após o isolamento social. Vamos ler. Diz assim, Gênesis capítulo 8, do versos 13 ao 22. Diz assim: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos, e a mulher de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz-os sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, a mulher de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis e todas as aves e todo o que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Amém? Até aí, para a nossa meditação nessa manhã. Eu quero, nesse instante, orar com você. Amado e eterno Deus, nós somos gratos, Senhor, por esse momento tão precioso da minha vida. Pai Santo, Tu és o Deus soberano, o Deus grandioso, o Deus que conhece e que sabe todas as coisas. Senhor, Tu és aquele Deus grandioso, Senhor, que está no controle de tudo, Senhor. E nós Te louvamos por isso. Neste momento, Deus amado, eu quero colocar aqui na Tua presença a minha vida, Senhor, e rogar a Ti, Senhor, que Tu possa usar desse Teu servo, Senhor, para que nós possamos, nesse instante, Senhor, poder ouvir um pouquinho mais da Tua palavra, aprender um pouquinho da Tua palavra, Senhor, e achar algumas soluções, Senhor, grandioso Deus, segundo a Tua palavra, para as questões do nosso dia a dia, principalmente desse momento que nós estamos vivendo. Nós Te louvamos de coração e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós lemos esse texto, nós percebemos o seguinte, tá? Como nós estamos falando sobre recomeçar de novo após o isolamento social, o que nós percebemos aqui é que nós vemos uma família saindo de um isolamento social. Nós percebemos aqui uma família pequena, uma família de 8 pessoas, que nesse momento está diante de um grande desafio, que é começar num mundo novo, tá? Começar uma nova etapa de vida, mas essa nova etapa de vida que essa família está começando, ela tem um grande desafio, o desafio de não perder de vista aquilo que eles testemunharam, porque eles vieram de um caos, eles vieram de um momento extremamente difícil e agora eles têm todo um desafio pela frente de reconstruir, segundo a vontade de Deus, um novo mundo. Quando nós falamos em reconstruir, nós devemos entender o seguinte: existem algumas verdades fundamentais que você precisa saber para você pensar em reconstruir, tá? No caso aqui, eu queria sugerir algumas coisas para você reconstruir um mundo novo, para que você possa ver um mundo novo quando você sair do isolamento, para que você possa
ter força para poder achar um norte para que você possa caminhar novamente e reconstruir a sua vida. E a primeira coisa que eu gostaria de citar para você aqui, a primeira grande verdade fundamental que eu acho que você deveria usar para recomeçar a sua vida, é a reflexão. Então, a primeira coisa para você recomeçar a sua vida após a pandemia é a reflexão. Parar para refletir. Tá? No caso aqui, o texto que nós vemos um homem que vivia num mundo totalmente corrompido pelo pecado. Nós vemos um homem que vivia num mundo extremamente violento e perigoso. Tá? E nesse momento, esse homem ele está saindo da arca. Significa dizer que ele foi chamado a um isolamento social por Deus. Para quê? Para que Deus pudesse usar do juízo dele, para que Deus pudesse exercer o juízo dele e fazer algumas correções. E foi exatamente isso que aconteceu. O que a gente sugere aqui é que faça-se um tempo para refletir, ou seja, pare para refletir. Noé teve todo o tempo, enquanto ele estava na arca, para refletir, para tentar entender o que foi que aconteceu. Então, a primeira coisa que Noé fez foi trazer à memória dele, tá, o que estava acontecendo. Primeiro, sobre o contexto atual de que eles estavam vivendo. Noé foi testemunha de que o mundo que ele estava vivendo anteriormente era um mundo perverso, um mundo pecaminoso, onde as pessoas se afastaram de Deus e não tinham temor e distanciaram-se completamente, virando as costas para Deus. Nós podemos ver isso no capítulo 6, verso 1. Observe bem. Capítulo 6, verso 1. Qual foi o contexto daquele momento que Noé estava vivendo? Olha só. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhos e filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e que todas lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não mais contenderá com o homem. Tá? E aí, a partir do versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meus queridos, então era esse o contexto do mundo em que Noé estava vivendo anteriormente. Um mundo pecaminoso, um mundo tipo assim, jogado, distanciado de Deus, perdido na devassidão moral. Esse era o mundo em que Noé estava vivendo. E tudo isso chegou ao conhecimento de Deus, a ponto de Deus se entristecer com aquela geração. Por isso, então, Deus resolveu agir. Tá? E Deus age de que maneira? Deus chama Noé e faz uma revelação para Noé, dizendo: olha, Noé, eu estou extremamente desgostoso com essa geração e eu resolvi destruir toda a raça humana. E aí Deus então passa algumas normas para Noé, para que Noé então aplique essas normas através da construção de uma arca, e a partir daí ele consiga se salvar. Meus queridos, o que é importante? Parar para refletir. E é exatamente isso o que Noé estava refletindo. Noé trouxe à memória dele o que estava acontecendo, qual era o contexto do momento que ele estava vivendo. Primeiro, e outra coisa, Noé também, ele se inteirou, o que é isso que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo é que Deus resolveu derramar um dilúvio sobre a face da terra. E esse dilúvio há de exterminar toda a raça humana. Ou seja, Noé sabia o que estava acontecendo. Tá? Não foi pego de surpresa, porque Deus se revelou a ele.
E qual a causa do agir de Deus naquele momento? A causa do agir de Deus naquele momento, nós podemos ver no capítulo 6, do verso 11 ao 13, conforme nós lemos aqui. Do 11 ao 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido e o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Ou seja, Deus havia tomado uma atitude de destruir toda a terra, porém preservaria a Noé. Quando Deus resolve fazer alguma coisa, ele sempre revela ao seu povo. Ele nunca deixa o seu povo sem saber o que está acontecendo. E Noé então ele refletiu, ele trouxe à memória tudo isso no período que ele estava na arca. Ele pôde refletir que tudo aquilo que ele estava vendo não era novo para ele, tá? Mas era algo que ele já sabia que ia acontecer. Toda aquela destruição, toda aquela tragédia que estava acontecendo, aquele dilúvio todo, Noé estava tranquilo, o coração de Noé estava calmo. Por quê? Porque apesar de ser algo inimaginável, algo totalmente diferente, mas Deus estava no controle, Deus estava conduzindo aquela situação. Ou seja, Noé sabia quem era que estava por trás de tudo aquilo, e isso foi revelado a Noé no capítulo 6, do verso 7 a 9. Se você quiser, você pode observar, diz assim, olha, capítulo 6, do 7 a 9. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, esse homem, Noé, foi um homem que caiu nas graças do Senhor. Por quê? Porque está dizendo aqui que Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Toda a humanidade havia se desgarrado, mas Noé estava firme no propósito de servir a Deus. Por isso, Deus revela-se então a Noé e o poupa. Tá? Então, meu querido, a primeira coisa, tá? A primeira grande verdade que você poderia usar e guardar para você nesse novo recomeço, tá? Seria parar e refletir. Tá? Foi o que Noé fez. Noé ficou na arca conforme a orientação de Deus, calmou o coração porque sabia que Deus estava no controle. Tá? E aí ele teve que, nesse período, trazer à sua memória uma reflexão de peraí, por que nós estamos passando por isso? Nós estamos passando por isso por quê? Porque o mundo onde nós vivíamos era um mundo corrupto. O mundo estava dominado pelo pecado. E Deus então resolveu fazer juízo sobre a face da terra, exterminando a raça humana. Foi isso o que Deus fez. Né? Então, não era surpresa para Noé. Nos nossos dias nós estamos passando por alguns momentos bastante difíceis. É um momento mais ou menos semelhante ao de Noé, só que no caso de Noé foi uma tragédia, eu diria assim, natural, porque foi chuvas, né? Nos nossos dias nós fomos assaltados e pegados de surpresa por um momento assim de uma pandemia, de uma doença que assolou a humanidade. Então todos estão às vezes um pouco perdidos, tentando entender o que está acontecendo. Mas nós que somos cristãos, estamos tranquilos, porque nós sabemos, em primeiro lugar, o que sobreveio, por que nos sobreveio essa pandemia. Nós, os cristãos, estamos tranquilos porque nós sabemos disso. Qual é o resultado disso? Nós sabemos o que está acontecendo, tá? Nós estamos acalmando o nosso coração porque nós sabemos qual é a causa de tudo isso. E nós sabemos também quem está por trás disso. Tá? Meus queridos, as pessoas se desesperam
e às vezes arriscam até alguns palpites dizendo que essa pandemia não é de Deus. Não, meu querido. Tudo está no controle de Deus. E se isso está acontecendo, se nós estamos passando por isso, se você está passando por isso nesse momento, é porque Deus permitiu. Agora, traga à sua memória uma reflexão. Tenta entender o que Deus está querendo falar com você, o que Deus quer de você. Tá? É isso. O que Noé fez e o que nós devemos fazer. Querido, a segunda grande verdade que eu gostaria de trazer para você nesta manhã de domingo é que sobre recomeçar, né, depois desse isolamento social, seria que nós devemos reconhecer, tá? Eu acho que a segunda palavra seria então reconhecer. Mas reconhecer o quê, meus queridos? Reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida, tá? Isso é extremamente importante. Descobrir, nós precisamos reconhecer que Deus é soberano, tá? Que nada das coisas que acontecem no mundo acontecem por um acaso, né? Eu diria, não há um acaso, mas tudo está no controle de Deus. Deus está controlando todas as coisas, Deus está administrando todas as coisas, porque todas as coisas são para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Nada escapa aos olhos de Deus. Lembra-se do salmista, quando ele perguntou, para onde fugirei eu da presença de Deus? Se eu pegar as asas da alva, lá estarás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás. Deus está em todos os lugares e Deus tem o controle de todas as coisas. Então, meu querido, a segunda coisa que nós devemos fazer para nós recomeçarmos depois dessa pandemia é reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós vemos isso, nós podemos observar o seguinte: Noé reconheceu a soberania de Deus sobre a vida dele. Tá? Observa no versículo 6, 1 a 7. Reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus queridos, Deus toma uma decisão, então. Observe bem. Capítulo 6, 1 a 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhos e filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres entre todas que mais lhe agradaram. Tá? E aí no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou ao coração. Então, meus queridos, Deus toma uma decisão, tá? É isso que Noé faz. Ele reconhece a soberania de Deus quando ele descobre, ele percebe que Deus tomou uma decisão. E qual era a decisão que Deus tomou? A decisão que Deus tomou foi exterminar o homem da face da terra, tá? E Deus, depois de ter tomado essa decisão, Deus anuncia a Noé e a sua família o que ele pretendia fazer. Veja, os versos 6 e 7. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Então, Deus toma uma atitude, Deus anuncia aos teus servos, e depois Deus mostra o quê? Para Noé. Deus mostra a ele o livramento. Tá? Ou seja, Deus não deixou Noé à mercê da sorte. Não. Mas Deus, além dele tomar uma decisão, né, que seria exterminar toda a raça humana, ele anunciou para Noé
E agora ele faz o quê? Ele mostra o livramento. A partir do verso 14, ele diz assim, olha, faze uma arca de tábuas de cipestre, e nela farás compartimento e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás. E aí ele vai passando para Noé as medidas da arca. Na época era uma construção gigantesca, grandiosa, tá? Mas o suficiente para abrigar vários animais e várias espécies, né? Para que pudessem depois serem preservados. Toma a decisão, anuncia aos teus servos, mostra o livramento e, por fim, Deus executa o seu juízo a partir do versículo 11 a 16. Observa o que diz a palavra de Deus. 11 a 16. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze a arca, segundo as medidas que estou te passando, e calafetarás com betume por dentro e por fora. No versículo 17 ele diz assim, olha, porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Porém, contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, a mulher de teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, toda espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo. E assim Deus procedeu depois o dilúvio. E aí então, meus queridos, Deus executa o juízo, né, de maneiras que no capítulo 7, verso 11, diz assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca seus filhos, Sem, Cam e Jafé, suas mulheres e as mulheres de seus filhos, e todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 na arca de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor então fechou após eles a porta. Ou seja, a partir daí, meus queridos, Deus começa a executar o seu juízo. E começa então a chover copiosamente sobre a face da terra durante 40 dias e 40 noites, e toda a raça humana passa a ser exterminada, então, naquele momento. E quando Noé estava, então, na arca, ele pôde ver, tá, o juízo de Deus. Ele pôde ver a mão de Deus movimentando e agindo sobre os filhos da desobediência. Meu querido, é bem verdade que a misericórdia de Deus não tem fim. Deus é extremamente bondoso e paciente com esse mundo e com os seus. Mas Deus é extremamente longânimo, porque Ele quer que todo homem chegue ao arrependimento. E Deus, muitas vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas será que Deus está tardando a resolver algumas causas? Não, Deus não está tardando, meu querido, porque Deus tem o tempo dele, Deus ele costuma agir no tempo dele, e ele faz o seguinte, ele usa da sua misericórdia para que o homem seja beneficiado, para que o homem alcance a salvação, para que o homem chegue ao arrependimento. E no caso aqui, Deus foi extremamente paciencioso, dando tempo ao povo para que o povo se arrependesse, para que o povo refletisse, voltasse
dos seus maus caminhos para ele. Mas infelizmente preferiram ignorar e assim o povo acabou perecendo quando Deus resolve exercer o seu juízo. E o juízo de Deus, meus queridos, é sem misericórdia. Se a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é extremamente longânima, o juízo de Deus é extremamente difícil e sem misericórdia. Então, a segunda coisa que nós devemos fazer quando nós pensarmos em recomeçar depois desse momento de pandemia é reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Saber que Deus é soberano e que todas as coisas estão debaixo dos propósitos dele. É ele quem domina sobre tudo e quem domina sobre todos. Vale a pena lembrar aqui também que quando surgiu os primeiros dias essa epidemia que nós estamos vivendo, a gente percebeu que as nações estavam todas envolvidas em discussões que não tinha nada a ver, assuntos assim que eram de cunho pessoal, de cunho de cada nação, cada um se fechando, cuidando da sua economia. De repente aparece esse fator surpresa, que foi esse vírus que apareceu lá em Wuhan, na China, e de repente isso vaza e começa a invadir todos os outros países e contaminar todos os países. Primeira impressão é que os outros países estavam preparados, mas na verdade essa epidemia ela foi aos poucos tomando conta e tomando uma proporção gigantesca, mostrando que todas as nações e todos os governos, por mais que tivessem recursos, eles acabaram perdidos diante dessa pandemia. O que nós temos visto nos últimos dias são discussões e mais discussões, são pessoas se perdendo nas discussões sem saber que rumo tomar. Tá? E isso é muito preocupante, porque alguns líderes mundiais, com a sua arrogância, achavam que eles próprios eram deuses, né? Em condição de resolver essas pandemias. Mas na verdade todas as nações ficaram de joelhos. Tanto a mais pobre como as maiores nações do mundo ficaram de joelhos diante dessa pandemia, dessa tragédia que se abateu ultimamente sobre a face da terra. Na época de Noé não foi diferente. Tá? Quando veio o dilúvio, a Bíblia fala que veio o dilúvio e levou a todos. E lá em Mateus está dizendo que nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? Ou seja, estavam tocando a sua vida normal e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Tá? Então, meus queridos, reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e saber que nós estamos debaixo das mãos desse Deus, eu acho que seria um passo importante para nós recomeçarmos depois da pandemia. E a terceira e última coisa que eu gostaria de trazer para nós nessa manhã seria o seguinte: para você recomeçar em meio a essa pandemia, depois do isolamento, tá? A terceira coisa, eu acho que seria agradecer, tá? Agradecimento. Agradecer a Deus, prestando um culto de verdadeira adoração a Deus. Vamos observar a palavra de Deus, que ela diz assim, olha, qual foi a atitude de Noé a partir do momento que ele deixou o isolamento? Tá? A partir do versículo 20 do capítulo 8, diz assim, olha, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornaria a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal
o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Ou seja, Noé aproveitou aquela oportunidade quando ele saiu do isolamento para prestar o quê? Um culto a Deus. Então ele conserta o altar, ele erige um altar a Deus e presta a Deus um verdadeiro culto de adoração. Uma adoração sincera, uma adoração de coração limpo, até porque agora Noé já não estava mais preocupado com as coisas que tomavam o tempo dele. Tá? Muitas vezes, meus queridos, nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, nas nossas ocupações, nós colocamos algumas coisas na nossa vida que tomam o lugar da adoração a Deus. Tá? Às vezes nós colocamos o nosso trabalho como mais importante, às vezes nós colocamos o nosso relacionamento familiar como mais importante, a relação dos amigos e tantos outros, né? Tantas outras coisas, às vezes a nossa fortuna, aquilo que nós temos, tá? Como coisas mais importantes do que a adoração a Deus. Tudo isso toma o lugar da nossa adoração a Deus. E o que Noé faz aqui? Após a tempestade, ele erige um altar. Por quê? Porque agora Deus é o centro da adoração dele. Ou seja, ele não tem mais com o que se preocupar. Ele não tem que se preocupar agora mais com tipo assim, a terra, lavrar a terra. Tá? Isso ele vai fazer agora com o tempo que ele tiver. Mas a primeira coisa que ele faz então é adorar a Deus. Ele e toda a família. Primeiro, ele agradece a Deus pelo livramento. Ele agradece a Deus porque Deus o salvou. Né? Isso é uma salvação grandiosa. Né? Deus foi muito bondoso para com ele, até porque todas as nações da terra foram destruídas. Tão somente essas 8 pessoas ficaram. Meus queridos, as dificuldades e tragédias nos levam para perto do altar. Tá? Às vezes, as dificuldades e as pandemias pelas quais o mundo já passou, elas serviram para melhorar os relacionamentos familiares. Porque no período que você está em sua casa, em quarentena, no período que você está em um isolamento social, muitas pessoas têm aproveitado o tempo para melhorar os relacionamentos, tá? Com a sua esposa, com seus filhos, tá? Aprimorar os seus conhecimentos em várias outras áreas. Ou seja, tem um lado benéfico nisso, de você voltar-se um pouquinho para dentro. Tudo aquilo que ocupava a cabeça de Noé antes, agora não ocupa mais. Então Noé faz o quê? Ele coloca Deus como a peça central do seu culto. E aí ele passa então a adorar a Deus de uma maneira muito especial. E assim nós devemos fazer também. Colocar Deus no altar da adoração. Tá? E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, meus queridos. Como deve ser, então, o mundo após o isolamento? Tá? Após esse isolamento, que mundo nós vamos encontrar? Tá? O mundo só será melhor, nós só construiremos um mundo melhor, primeiro, quando nós refletirmos, quando nós trouxermos à nossa memória o que nos levou a esse caos. Tá? O que fez com que nós chegássemos a esse estado que nós estamos vivendo. Tá? Quando nós trouxermos à nossa memória o que é que levou nós a essa pandemia que nós estamos vivendo, a esse isolamento. Tá? Aproveite o tempo enquanto você está no isolamento para pensar nisso. Tá? O quanto Deus tem sido bondoso para com você. E em segundo lugar, reconheça
a soberania de Deus na sua vida. Nada acontece por um acaso. Tudo que está acontecendo tem a mão de Deus e tem a direção de Deus. No caso de Noé, observe bem, o mundo então se corrompeu, Deus resolve então agir, né, através dessa tempestade que teve. A tempestade teve início quando Deus chama e orienta Noé. Ela teve o meio quando começa as águas do dilúvio a chover. E ela teve um fim quando Deus então manda Noé abrir e sair da arca. Meus queridos, Deus está no controle. E se Deus está no controle, fique em paz. Saiba que Deus está no controle dessa pandemia e ela, embora as nações estejam meio perdidas aí, mas se Deus está no controle, saiba que tudo isso tem um começo, tem um meio e vai ter um fim. Ou seja, tão breve nós poderemos seguir a nossa caminhada. Tá? E por fim, lembre-se que um bom recomeço começa com uma renovação de propósito. Renove o seu propósito com Deus. Tá? Faça o que Noé fez. Erija um altar. Coloque Deus no centro da adoração e adore-o de todo o seu coração. Não deixe que as demais coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. E por fim, observe bem o que Deus fez a partir do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos e multiplicai e enchei a terra. Olha só o novo recomeço. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu e sobre tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Deus já havia feito isso lá com Adão. Tá? E, no entanto, Deus está renovando agora com Noé. Tudo que se move, viver, ser-vos-á por alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Depois ele diz assim, a partir do versículo 11: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e ti, vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para as perpétuas gerações. Porém nas nuvens o sinal do meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e ti. E sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco, então eu me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Querido, Deus quer renovar a aliança com você. Tá? Portanto, reflita, reconheça, agradeça e deixe Deus renovar a aliança dele para com você. Que Deus te abençoe e que tão breve nós possamos estar juntos, participando das reuniões da escola dominical, dos cultos à noite, tá? Que Deus nos abençoe grandemente e que você possa ter uma manhã gloriosa, que você possa ter um domingo abençoado. São os votos desse presbítero nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe. Amém. Tão fraco eu sou.
chover.